Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Meninos Eu Vi, podcast criado, roteirizado e apresentado por mim, Rodrigo James, para te falar sobre cinema, séries e te oferecer uma perspectiva do que assistir em meio a tanto conteúdo que nos é oferecido todos os dias. O Meninos Eu Vi tem episódios inéditos todas as semanas, com críticas e dicas do que assistir e de como estas obras interferem na sua vida. Sigam esse podcast nos principais agregadores do mercado: Spotify, Apple, Deezer, Amazon, YouTube, em vídeo ou em áudio onde estiver disponível, e também na Rádio 98 News, a 98,7 FM de Belo Horizonte, ou rede98.com.br, todos os sábados ao meio-dia e domingos às 8 da manhã. E também te convido todas as semanas para seguir a minha newsletter chamada Mala, com notícias, críticas, pensatas e tudo mais que envolve a cultura pop e o entretenimento, músicas, séries, filmes e afins. A Mala fica no malanewsletter.substack.com, ou você pode aí acessar todas as minhas redes sociais no @RodrigoJames, no X, no Threads, no Instagram, no Blue Sky ou no TikTok, que lá você vai encontrar o Linktree com o link da Mala por lá. Hoje vamos falar de mais um blockbuster? Será que podemos chamar assim? O Fim da Rua. Eu acho muito curioso como Hollywood vive de ciclos temáticos. O que eu vou chamar de ciclo temático? De tempos em tempos, tem alguns temas que se transformam em filmes. E eu digo filmes porque não é só um filme. 1, 2, 3, em determinados momentos da história, a gente teve alguns temas, e quando eu falo de temas, eu estou falando não é do tema macro, é às vezes do tema micro, bem específico. Temas que são transformados em, às vezes, dois filmes. Um clássico que eu me lembro é daquele filme Formiguinhas. A gente teve aquele e teve o A Bug's Life, que é o Vida de Inseto, um da Amblin e o outro da Disney, que são a mesma coisa, né? Dois filmes que falam da vida de insetos ali, dois filmes de animação. E ao longo da história a gente teve vários desses ciclos temáticos. E um ciclo temático, bom, esse não é exatamente um ciclo temático que se transformou em vários filmes concorrentes, mas vamos chamar também de ciclo temático, que são os filmes de dinossauros. Durante muitos anos, Hollywood produziu filmes de dinossauros, mas não tinha lá a tecnologia que deixasse todo mundo satisfeito, em especial Steven Spielberg, que lá na década de 90, e eu convido todo mundo a assistir documentários sobre isso. Se você tem a versão em DVD, por exemplo, do filme do clássico Jurassic Park, você vai ver um documentário, versão aí de 20 anos ou 30 anos, sei lá quanto tempo, você vai ver que tem um documentário lá que mostra a busca de Steven Spielberg pela tecnologia que o deixasse satisfeito. E aí ele achou, num determinado momento, ele encontrou essa tecnologia que pudesse transformar, pudesse deixar os dinossauros reais. Ele precisava de dinossauros reais para poder fazer o seu Jurassic Park, o clássico Parque dos Dinossauros. De lá para cá, a gente teve quantos parques dos dinossauros? Mais 5 ou mais 6? Eu confesso a vocês que eu perdi a conta. Porque eu assisti alguns, o Jurassic Park 2 dirigido pelo próprio Spielberg, depois outros diretores pegaram e levaram a franquia adiante. E a gente teve até o Jurassic Park Dominion recente, que eu confesso para vocês que eu nem assisti. Agora, por que eu tô falando isso? Porque eu acho que Jurassic Park colocou o sarrafo muito lá em cima. Eu acho que vai ser muito difícil a gente ter um outro filme que trabalhe o assunto dinossauros de uma maneira que nos deixe perplexos, que nos deixe de queixo caído. A gente vai ter, como a gente teve o próprio Jurassic Park e outros filmes que utilizaram ali a tecnologia desenvolvida lá atrás pela ILM, né, pela Industrial Light and Magic, para o Jurassic Park. Vários filmes utilizaram da franquia Jurassic Park e outros também, mas sem o brilhantismo de Steven Spielberg, sem o brilhantismo de Jurassic Park. E eu tô falando isso porque surge, então, O Fim da Rua. O Fim da Rua é muito engraçado, que o primeiro comentário que eu li sobre ele, logo que eu
que eu terminei a sessão na cabine de imprensa, né? O primeiro comentário que eu li foi, em inglês, era Dino Wears Prada. Uma mistura de dinossauros com o Diabo Veste Prada. E eu posso incluir aqui os filmes anos 80, com aquela temática anos 80, meio Amblin, meio Goonies, meio Super 8, que é o filme do J.J. Abrams, que ele fez homenageando essa estética da década de 80. E esse filme, O Fim da Rua, é mais ou menos isso. É dinossauros, meet O Diabo Veste Prada, por causa da Anne Hathaway, meet filmes com estética anos 80. O que é O Fim da Rua? Antes fica um parênteses. Esse filme foi mais um daqueles que teve cabine de imprensa. Eu já contei essa história aqui para vocês, né? Que as cabines de imprensa são as sessões feitas para críticos, para jornalistas, para que eles possam assistir aos filmes antes e fazer suas críticas para que sejam publicadas nos sites, nos YouTubes, nos jornais, nas revistas, nas TVs, nas rádios, né? Eu falo sobre os filmes das rádios no dia da estreia ou na véspera da estreia. E normalmente assim, quase todos os casos hoje tem isso. Existe uma coisa chamada embargo. O que é o embargo? Você só pode falar sobre determinado filme no dia tal, no horário tal, combinado com a distribuidora. No caso aqui, a Warner. E a minha teoria é que quanto mais perto da estreia cai o embargo, pior é o filme. Então vocês já sabem dessa minha teoria. Será que isso vai se confirmar aqui? Vamos voltar então ao que é O Fim da Rua. O Fim da Rua é uma ficção científica / aventura. Eu tô até pegando aqui algumas informações para eu não esquecer o nome de todo mundo. Ficção / aventura, produzida pelo J.J. Abrams, estrelada por Anne Hathaway e Ewan McGregor. São os dois atores conhecidos do filme, o resto é coadjuvante. Sim, os dois e os dois filhos, eles são um casal, e os dois filhos do casal, que são a Audrey, vivida pela Maisie Stella, e o Brian, vivido pelo Christian Covery. O casal, Anne Hathaway e Ewan McGregor, são a Denise e o Greg. O resto tudo no filme é coadjuvante. Eles moram ali na década de 80, num daqueles subúrbios típicos de década de 80, e o filme deixa é muito hábil em deixar claro que estamos na década de 80, com várias coisas, com músicas, com posters na parede do quarto dos meninos, com roupas, com carros. Então tá muito ambientado. Esse filme tá muito ambientado na década de 80. Não é uma coisa assim gritante, não é? Mas quem viveu a década de 80, quem gosta desses filmes que falam da década de 80, já sabem que tem esses pequenos truques que são colocados, são para ambientar a gente ali na década de 80. Uma música, uma data. O filme, mais especificamente, ele é em 1982. 82 ou 81? Não sei. Acho que é 82. Enfim, eles moram ali naquele subúrbio, uma rua, e o filme começa com uma espécie de barbecue, uma espécie de churrasco, né, uma espécie de evento de verão ali da vizinhança. Isso é muito comum nesses subúrbios dos Estados Unidos, aquela pequena vizinhança ali da rua, do bairro, se reúne no verão para fazer atividades ao ar livre. Tem lá, eles começam correndo uma corrida de saco e fazendo aqueles churrasquinhos típicos americanos e um evento de congraçamento da vizinhança. Eu sei disso porque meu irmão mora num desses subúrbios, né? Não exatamente como esse do filme, e vira e mexe tem eventos, ele mora nos Estados Unidos, né, lá em Pittsburgh, e vira e mexe no condomínio onde ele mora, tem esses eventos, assim, coloca uma bandinha tocando e toda a vizinhança vai ali levar sua comida, bebida, coloca cooler. É exatamente isso que está acontecendo no início desse filme. E a gente entende quem é esse casal, quem são os filhos, né? A gente entende que o casal tá num momento difícil do casamento. Ele é um engenheiro, não deixa muito claro. Que no início do filme, ela fala com ele, você já voltou ao emprego, você não precisa pegar mais bico, porque ele trabalha como entregador de pizza. Então a gente entende que ele tinha sido
sido demitido e foi entregar pizza, mas agora ele voltou pro emprego. A gente vai entender mais na frente que não é bem assim a história. E ela é uma mulher que vive, de certa forma, sob o teto dele, né? Ele é o chefe da família, mas a gente vê que ela é muito mais do que isso. Ela é uma escritora, ela escreve um determinado livro, ela está escrevendo ali um livro que ela entrega, inclusive, para uma vizinha que era editora, lê esse livro e dá os palpites para ela, e a vizinha fala que ela é muito talentosa. Então a gente vê que ela tem um algo a mais, ela não é simplesmente uma dona de casa, ela quer ser um algo a mais, ela é uma mulher, como a gente dizia na própria década de 80, pra frentex. Vamos colocar dessa forma. Eu adoro esse termo, pra frentex. Pra frentex é uma mulher mais moderna, entre outras coisas, e a personagem da Denise é um pouco isso. E aí, de repente, sem mais nem menos, começam a acontecer algumas coisas ali no quintal. De repente aparece uma planta estranhíssima no quintal dessa vizinha, dessa editora, né? Aparece uma planta ali estranhíssima, aí aparece um monte de cocô, mas um monte de cocô mesmo, uma montanha de cocô no quintal de outro vizinho, o vizinho de porta deles, com quem eles têm uma rusga ali. Então começa a acontecer umas coisas estranhas, uns relâmpagos à noite, uns barulhos estranhos. Eis que, num determinado momento, eles vão dormir, acontece uma explosão, um barulho e tal, e de repente, quando eles acordam, toda essa vizinhança, eu achei quando eu fosse assistir esse filme que era só a casa deles, mas não. Toda essa vizinhança é transportada para a pré-história. É isso mesmo, é como se você tivesse tirado esse bairro, essa vizinhança, e transportado para milhões de anos atrás, em meio a dinossauros e T-Rex e tudo mais. E eles começam e aí eles acordam e, gente, que coisa estranha que aconteceu, né? E de repente começam a aparecer dinossauros nas ruas e tal. E o filme se transforma num grande filme de sobrevivência. Então o casal com os dois filhos precisam sobreviver. No primeiro momento eles estão ali confinados, e guarda essa palavrinha confinado que eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Eles estão ali confinados em casa, tomando racionando comida, estamos bebendo aqui o último leite, não sabemos quanto tempo isso vai durar, até o momento em que a coisa começa a ficar realmente, o bicho literalmente começa a pegar. E eles precisam sair, em função, eles começam a sair, inclusive, por conta do cachorro deles, que some, e de repente ele aparece, e aí o menino, o Brian, resolve sair da casa para poder procurar o cachorro, e sai todo mundo, e eles começam a enfrentar os dinossauros. É isso. Esse é o fim da rua, sem muitas explicações, e esse tipo de filme realmente não precisa de explicação. Um filme de ficção científica, você não precisa saber, mas por que isso aconteceu? Não interessa. Um dia aconteceu e nós vamos ter que sobreviver com isso aqui, vamos tentar achar o caminho de volta. Como é que a gente acha o caminho de volta? E eventualmente eles acabam achando esse caminho de volta. Também muito sem explicação, a gente não sabe por que isso aconteceu. A menina, a Audrey, ela lê muito Carl Sagan, ela gosta de física e tal, e ela vem com umas teorias ali, mas assim, nada é muito explicado. É por isso que aconteceu, é por isso que não aconteceu. Eu falei de confinamento porque quando eu comecei a ver esse filme, me veio à cabeça um outro filme que eu vi recentemente, que tá na Netflix, que é aquele filme com Wagner Moura e a Greta Lee, que é A Última Casa. Esses dois filmes têm algumas semelhanças. Lá naquele filme, A Última Casa, o casal e os filhos são confinados dentro de casa e tem de novo que racionar, mas eu não vou falar o motivo, porque não sei se vocês assistiram, né? Se vocês não assistiram, eu convido vocês para não assistirem. Porque é um filme muito lugar comum e na segunda metade dele vira uma coisa muito mais lugar comum. Tem uma mensagem que pode até ser bonita para algumas pessoas, caso você tenha entendido a mensagem. Eu não vou falar sobre ele aqui. Mas o que me chamou a atenção nesses dois filmes são ambos os filmes que têm famílias
em busca da sobrevivência, confinadas em casa, mas que precisam sobreviver. No Última Casa, eles precisam sobreviver dentro de casa, com tudo que eles têm ali, com tudo que eles conseguem cultivar e obter a partir daquilo ali. E aqui não. Aqui eles precisam sair para a rua para poder sobreviver. E eles precisam enfrentar os dinossauros, né? E é aí que o filme se torna, em determinados momentos, você olha para esse filme e vê o roteiro e fala assim, não é possível, isso não tá acontecendo, eles não estão enfrentando o dinossauro desse jeito. Mas sim, eles estão enfrentando os dinossauros, eles estão lutando com os dinossauros com as armas que eles têm, com martelo, com arco e flecha. O Brian tem arco e flecha, com a revólver, com umas armas que eles acham, com o que eles têm à mão. Juntando isso tudo, você deve estar me perguntando assim, mas então é um bom filme? Não vou falar para vocês que não é um bom filme. Eu vou adiantar já aqui a minha nota, eu vou dar 3 estrelas para ele. Mas por que eu vou dar 3 estrelas? Por alguns motivos. Primeiro, que eu gostei da personagem da Anne Hathaway. Normalmente esses filmes que tem assim, famílias, né? Famílias em busca de sobrevivência. Você encontra ali um patriarca, que em grande parte desses filmes, o patriarca é um desses atores de ação. Imagine, por exemplo, um Chuck Norris, um Arnold Schwarzenegger, um Stallone, um ator de ação que põe a faixa na cabeça, pega a arma e vou defender a minha família, né? Aqui tem uma situação um pouco invertida, porque a gente percebe desde o início que a Denise, ela vive sob a sombra do Greg, né? Mas o Greg é o personagem, é o elo fraco da família. Ela é o elo forte e tem uma cena logo no início, quando ela confronta o vizinho, que mostra isso muito bem. Então essa mulher é que é o elo forte. Ela é que vai matar no peito e mandar ver na história. E é realmente o que acaba acontecendo. Ela que acaba tomando as rédeas de tudo, porque o marido às vezes fica relutante, não sei o que fazer, né? Ele vai seguindo, ele tem umas coisas muito curiosas, uns detalhes. Então reparem, por exemplo, como todas as vezes em que eles pegam carro, ela é que dirige. Isso é muito para deixar claro que ela é o elo forte da família. E isso me agradou. Assim como a personagem, a Audrey, que é a filha deles, que tem um relacionamento... ela gosta de mulheres. Isso não fica explícito no filme, mas fica implícito quando eles acolhem uma menina que está perdida ali, que a família foi perdida, foi morta pelos dinossauros. Eles acolhem e ela vira uma espécie de... quase que uma namorada, é quase que as duas se apaixonam ali. E o final do filme é muito divertido. Se você já viu, você já sabe. Bom, eu tô fazendo isso aqui sem spoiler, mas enfim, se você viu o final do filme, você viu que é divertido ali aquela situação. Então eu gostei de ter colocado as mulheres à frente. Somado a isso, eu acho, e aí voltando na história que eu falei de Jurassic Park sim colocou o sarrafo lá em cima, então é muito difícil você fazer um filme que sobre dinossauros, que tenha esse embate humanos e dinossauros, que você não fique comparando com Jurassic Park. O tempo todo nesse filme eu fiquei comparando com Jurassic Park, e a comparação que eu faço sempre é com o primeiro Jurassic Park. Porque cá entre nós, o segundo tinha também algumas coisas, mas cá entre nós, os outros eu desprezo. Eu não gosto dos outros filmes de Jurassic Park, porque eles não apresentam nada de novo. Tudo bem, a trama ali é algo de novo, assim como a trama desse Fim da Rua é nova, é algo de novo, mas que também não dá pra gente dizer que é algo super inovador. É uma trama muito simples, em que eles têm que se defender e passar por essa situação e tentar achar uma saída. Levando isso tudo em consideração, o trabalho do David Robert Mitchell, o diretor do filme, que você conhece, por exemplo, de Corrente do Mal, que é aquele It Follows, né? E também tem o They Follow. O trabalho dele foi
conseguir obter, conseguir extrair conseguir filmar boas cenas de embate humanos e dinossauros. E ele consegue. Ele consegue nos fornecer bons momentos de suspense. Bons momentos de suspense, eu destaco 2. Em especial, aquele momento em que aquele dinossauro que parece uma cobra, né, entra na casa deles, né? E aquele momento em que a Denise está lutando para sobreviver, sendo ameaçada por um T-Rex, né? Então, para mim, são os 2 grandes momentos de cena de ação. E sim, é possível fazer boas cenas de ação que fujam... É difícil a gente falar que fujam da mesmice, porque no final das contas é um T-Rex atacando uma pessoa. Como é que você vai sair daquilo? Mas você tem como criar cenas de ação em cima de uma tal mesmice. Você tem como criar cenas de ação que consigam oferecer ao público um pouco de suspense. E sim, nesses momentos eu realmente fiquei grudado na poltrona esperando para ver o que ia acontecer. Será que ela vai morrer? Será que ela vai perder uma perna? Ou ele? O que vai acontecer aqui? Pequenos momentos nesse filme que chamam a atenção. Então, por essa personagem ser o que é, né, a Denise, e por esses momentos de ação feitos a partir, sei lá, do nada, né, eu dou 3 estrelas para esse filme. Mas, ao mesmo tempo, por que você não tá dando mais do que 3 estrelas? Pelo mesmo motivo. Porque eu acho que a gente não... o Jurassic Park e Steven Spielberg colocaram o sarrafo tão lá em cima que, cá entre nós, vai ser difícil. E eu acho que Hollywood não tem feito muitos filmes além da franquia Jurassic Park e Jurassic World, não tem feito tantos filmes exatamente por isso. Porque eles sabem que o filme definitivo sobre embate humanos e dinossauros já foi feito. Foi feito lá na década de 90. Tudo que vier agora é comparação. Talvez o Spielberg e Jurassic Park, Industrial Light and Magic, Michael Crichton, que é o autor do roteiro e o autor do livro que deu origem, né, a Jurassic Park, talvez eles tenham estragado para sempre os filmes de dinossauro, porque a comparação sempre vai existir e a comparação existe aqui. Eu confesso para vocês que quando eu fiquei sabendo que ia ter esse filme, primeiro eu torci o nariz, porque por isso tudo. Eu achava que não era possível fazer algo novo, fazer algo novo relacionado a dinossauros. Mas aí eu fui assistir por conta de todos esses predicados. Porque tem a Anne Hathaway, porque tem o Ewan McGregor, por conta do diretor, porque eu gosto dos filmes Follow, né? Será que ele conseguiu fazer alguma coisa nova? O filme é produzido pelo J.J. Abrams, que é um cara que também tem altos e baixos na vida e na carreira, mas é um cara que está sempre buscando fazer coisas novas, produzir coisas que interessam ao público. No final das contas, O Fim da Rua é um filme que entretém, né? Se você for ao cinema, você aí que está assistindo e já foi ao cinema, você percebeu isso. É um filme que entretém, é um filme que tem esses bons momentos enquanto você tá ali dentro do cinema. Tem uns outros detalhes ali que eu não vou entrar muito em detalhes aqui, mas ele tem esses bons momentos ali dentro do cinema, mas é daqueles filmes que depois que você sair, você fala, ok, valeu, bacana, Jurassic Park continua sendo o melhor filme sobre dinossauros e esse embate humano-dinossauros que já foi feito e talvez não vá ser superado. Talvez não vá ser superado, é o que eu acho. Pode ser que eu esteja redondamente enganado e a gente tenha uma nova tecnologia, surja um outro diretor com outras ideias que faça uma coisa completamente diferente. Mas por enquanto, ele ainda é o melhor filme sobre dinossauros já feito, e que bom que ele existe que bom que ele colocou o sarrafo lá em cima exatamente pra gente poder assistir um filme como esse e comparar e entender como é que são feitas essas comparações. Então é isso, acho que isso é tudo que eu tinha a dizer sobre O Fim da Rua. Não sei se você já assistiu, você não assistiu?
Mas agora eu quero que você me conte o que você achou. Eu tô vendo aqui já umas primeiras críticas e as pessoas estão gostando, as primeiras críticas são positivas, falam muito dessa coisa da ambientação dos anos 80, que é um filme que chama essa estética anos 80 pra frente, coloca essa estética anos 80 pra frente, é uma espécie de Goonies / Super 8 meets Jurassic Park, e eu coloco também o meets Diabo Veste Prada por conta da Anne Hathaway. E que bom que a gente tem mais um filme com a Anne Hathaway. Ela enfileirou vários filmes esse ano, Odisseia, O Diabo Veste Prada, né? Tá aí no topo das bilheterias, né, com a Odisseia. E que bom que a gente teve vários filmes com a Anne Hathaway esse ano. Todo mundo, não sei se vocês sabem, vocês já devem ter visto, ela tá grávida, então provavelmente ela vai ficar um tempo aí sem filmar nada, mas então ela enfileirou vários filmes aqui pra gente poder ter mais Anne Hathaway, e cada filme que eu assisto dela eu percebo, e eu acho que dá pra perceber o quanto ela é uma boa atriz e quanto ela nos entrega nesse filme também. Ela entrega direitinho o que se pede da personagem dela, da Denise. Mas então é isso, me conta, que eu quero saber através das minhas redes sociais, @Rodrigo James no X, no Threads, no Instagram, no Blue Sky, ou também me procure aí como Rodrigo James no TikTok, ou você pode colocar um comentário no Spotify, na caixa de comentários do Spotify, ou no YouTube, que eu tô sempre passando, lendo e comentando. Meninos, eu vi, fica por aqui, e eu volto na semana que vem com mais críticas e dicas do que assistir. Um grande abraço e até lá!